Nós aí outra vez. Eu já imaginava, viu, minha gente? Live do diabo não é uma live qualquer. Então, olá, vocês que estão aí comigo. Tô recomeçando. Para quem não tava aí, eu já comecei essa live hoje uma vez. Tem problema não, já começa quantas vezes precisar, tá bom? Bom, mas como eu tô recomeçando, vou dar boas-vindas para quem chegou agora. Estamos aqui na nossa live do Arcano do Diabo. Hoje tá pegando fogo. Hoje é dia de lidar, gente, com o tal do desacerto, né? A Paty, a gente persevera. A gente persevera, tá? Paty, a gente persevera principalmente por quê? Porque é esperado da gente, né, no dia a dia. Já vou começar então desse ponto que eu acho incrível na figura do diabo. Espera-se de nós um comportamento, né, na cultura, na vida que a gente leva, na família que a gente tem. É esperado um comportamento X, né? Um comportamento bonitinho. É esperado também que as coisas aconteçam do jeito que a gente programou, senão a gente fica irado, não é? Isso também é uma faceta incrível do diabo em nós, mas vamos falar disso mais pro final. Antes de mais nada, então, de novo, bem-vindos e bem-vindas, estamos falando hoje do Arcano do Diabo do Tarô. Esse arcano que desafia a gente a ver as coisas de uma perspectiva individual. E eu tô falando que é um desafio porque, pensa bem aí, eu vou convidar vocês, antes da gente ir pro para casa, eu pedi para todo mundo que viu os stories, né, os íntimos, as íntimas, para fazer uma reflexão sobre quais são os seus desejos mais íntimos, aqueles mais diabólicos, aqueles que de alguma forma dizem respeito só a você, né? E quando eu falo de um desejo diabólico em nós, deixa eu já esclarecer a origem da palavra. Diabolo é uma palavra, na verdade é uma junção de duas palavrinhas gregas, né? Di, que refere-se a dois, e ábolo, que são os lados. Então o diabo, ele é simplesmente uma energia que separa a gente dos outros. Isso fica claro? Isso faz sentido para vocês? O diabo em nós estamos falando desde o início da nossa jornada aqui de tarô para desenvolvimento pessoal, que cada figurinha, cada arcano maior do tarô mostra para nós uma forma de ser e estar no mundo e uma forma de resolver problemas, né? É como se o tarô desse pra gente 22 chaves pra gente usar para abrir as portas e as fechaduras das portas dos nossos caminhos ao longo da vida. Cada situação pede uma forma, uma postura nossa e vai ser a mais adequada para chegar onde a gente quer chegar. Qual é a postura diabo? Como eu dizia, o diabo em nós é aquela força que separa o mundo em dois, diabolo. Por quê? A temperança, para quem estava aqui na live da semana passada, ela nos chama para a união. Na verdade, ela é o anjinho, é o nosso anjo da guarda, são os nossos guias espirituais. São aquelas forças em nós que falam assim, olha, você até pode estar com esse desejo, mas vamos olhar para o contexto? Vamos olhar para o todo, vamos ver se esse seu desejo, isso que você quer, favorece o bem maior, o bem para você e o bem para as outras pessoas? Isso é o anjinho aqui que fica falando na nossa cabeça, né? Então tá bom, mas isso era semana passada. Hoje temos aqui o diabinho falando na nossa cabeça. E ele, as sugestões que ele nos dá são sugestões opostas. São aquelas que falam assim, tá bom, você tem que olhar para o seu contexto, né? Você tem que agradar, quando vocês eram nenéns, você tem que agradar mamãe, papai, como diz lá a temperança. Mas o que você quer? É o diabinho falando. Quem aí cria criança, já criou um neném, já teve filho ou filha, né? É muito fácil perceber na hora do desenvolvimento da criança o momento em que ela começa a ter a presença do diabinho ali, que fala para ela buscar o próprio desejo, independentemente do que os outros ao redor queiram para ela. Normalmente, né, lá na psicologia eles têm todo um estudo falando disso, costuma coincidir com os momentos em que a criança começa a falar as primeiras mentiras. E não é à toa que o diabolo, né, esse que nos separa do outro e faz a gente olhar primeiro para o nosso bem, aquilo que o nosso ego quer, antes de pensar no que é bom para o outro, para Deus, para o mundo, para a ética, né? Esse lado, pessoal, ele é indispensável, ele é necessário. É preciso ter consciência de quais são as nossas necessidades. Bom, aí, se você vai escolher nas suas relações agir a partir disso e sempre pensar antes em você do que nas outras pessoas, aí já é outra coisa, aí já é a segunda etapa, é a parte da ação, da escolha da sua ação.
Mas eu entendo como um dos principais objetivos que eu tenho nessa live hoje é mostrar para vocês que, a princípio, o melhor é a gente ter o diabo ao nosso lado. O que é isso? É a gente ter consciência do que é que esse diabo quer da gente. O que é que você... O que eu tô querendo dizer quando eu falo o que o diabo quer de você? O que é que você, no nível mais interno, no nível mais individual, ao longo da história que você tem tido, do que você tem sede? Do que você tem fome? O que você deseja? Quais foram as faltas que te levaram a sentir que você precisa ter algum tipo de poder em alguma determinada situação ou com alguma pessoa, para que você possa ter sanadas as suas necessidades ali? Olhar pra gente não é pecado, sabe? E por que eu gosto tanto de focar nisso? Porque a maior parte de nós, brasileiros, brasileiras aqui no século XXI, fomos criados dentro de uma perspectiva cristã do mundo. Isso não é ruim, de forma alguma, né? É uma forma de moral, é uma forma de alinhamento da nossa vida com base em alguns valores, compartilhados por uma comunidade. Tá tudo certo, assim como tem a moral judaica, a moral wicana, a moral, né, de várias tradições, visões e tudo mais. Mas, para mim, e aí já é uma percepção muito individual e que eu compartilho com todo mundo que vem estudar cartomancia comigo ou tirar cartas comigo, é que não vale a pena a gente esquecer que a gente tem demandas individuais só porque a nossa ética coletiva manda a gente pensar no outro e no todo primeiro. Isso como sendo uma virtude, sabe? E quando eu falo isso, é preciso que fique claro que de forma alguma eu estou falando para vocês. Então sigam o diabo, façam o que vocês desejam, apenas o desejo interior aí da alma, esqueçam o outro, esqueçam o mundo. Se eu falasse isso, eu ia estar parecendo hoje, sabe o quê? Essa galera aí, né, coach capitalista de cabeça erguida e que acredita que dá pra gente conseguir tudo que a gente quer na vida apenas observando quem a gente é e quais os nossos desejos e potencialidades. Então, no fim das contas, é mais ou menos assim, pessoal. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ouvir o anjinho e acabar esquecendo das suas necessidades individuais em prol de sempre se doar. Alô, mamães aí, mamães de gerações anteriores vivenciaram muito um certo aprisionamento nesse sentido, me corrijam se eu estiver enganada, né? No sentido de que uma boa mãe, uma boa mulher, até muito pouco tempo atrás, né, à toa que mulheres foram queimadas na fogueira como se fossem seguidoras de Satanás, só porque seguiam a própria vontade, né, digamos assim. Hoje em dia, até pouco tempo atrás, a gente tinha um lugar muito marcado do feminino como: eu sou uma boa mulher quando eu me dou. Eu me dou para o meu marido, para minha família, para os meus filhos. Isso é bom? Claro que é bom, demonstra generosidade. Mas isso é tudo que você é? Claro que não. Concordam comigo ou não? Doar-se num relacionamento, saber ceder, é importante? Claro que é. Lá no seu trabalho, cuidar do outro, perceber as necessidades do seu chefe, né? E buscar ser uma ótima profissional, um ótimo profissional, é importante? Claro que é. É tudo? É isso que o diabo vem falar para nós. Não é tudo. Não é tudo. Por quê? Porque... sabe quando você, por anos a fio, desiste de um desejo em prol de um objetivo que é coletivo e vai acabando sentindo alguma espécie de falta, de uma falta muito pessoal, sabe? Uma forma de esquecer-se de você mesmo, de você mesma. Porque, dependendo de quão generoso, quão generosa a gente pode acabar esquecendo que a gente também precisa da generosidade dos outros. Vocês se lembram aí, no dia a dia de vocês? Podem deixar nos comentários, fiquem à vontade. Vocês se lembram diariamente de ser generosos, generosas com vocês mesmos? Porque, em última instância, de um jeito muito sarcástico, né, muito traiçoeiro e brincalhão, e às vezes até, convenhamos, um pouquinho birrento, né, com as regras e tudo mais, mas ainda assim, é isso que o diabo vem lembrar a gente, sabe? Olha, e você? Olha no espelho, né? Eu hoje vim de batom vermelho. O que você quer fazer para favorecer a sua presença no mundo? Porque se você não olhar por isso, né? E eu lembro aqui agora um trecho do rap do Emicida que eu gosto muito, sabe? Se você não perceber que você é o único, a única pessoa responsável por realizar o seu sonho no mundo, porque ninguém mais vai valorizar tanto o seu sonho quanto você, acho que você perdeu o contato com o diabo, sabe? Porque é ele que dá pra gente o tesão, a vontade
vontade de lutar por aquilo que só é importante pra gente, que só tem valor e sentido pra gente. Faz sentido isso ou não? Vai deixando aí nos comentários, gente. A Paty, preciso me aliar ao diabo para vencer a autossabotagem. Caramba, Paty, obrigada. Pensem nessa palavra aí, todo mundo que tá aí comigo agora e que vai ver essa live depois. Começa por aí, gente. Começa a pensar no que significa a tal da autossabotagem. Sabotar você mesma. Primeiro, né? O que é sabotagem? Sabotar é uma forma muito sutil, ardilosa, diabólica de fazer alguma coisa não funcionar, não é? Porque assim, eu posso simplesmente me opor claramente a alguma coisa. Quando eu saboto, vocês percebem que não é uma oposição clara. A gente não usa sabotagem para falar de uma pessoa que simplesmente foi lá e brigou com você de frente, né? Ou se opôs a uma situação de frente. Não. A sabotagem, ela tem algo de sibilino, né? Do sibilar da serpente. A sabotagem, ela tem algo de ardiloso, de uma oposição que não se faz claramente, mas de forma lateral. Não é isso? Isso é diabo, pessoal. A gente tem uma força angélica que se opõe ao que não concorda de forma clara e objetiva e honesta, que é a força da justiça, lembra dela? Ou, né, dentre os arcanjos, quem nunca ouviu falar de Arcanjo Miguel, né? O grande arcanjo que impõe a lei divina, a justiça celeste, e aquele cujo nome significa quem é como Deus. Né? Aquele lá é um cara que barra aquilo que não está funcionando de forma clara. Mas o diabo, Lúcifer, ele tem uma forma sibilina de trazer algo, né, que vai atrapalhar o sistema, que vai impedir uma realização. E isso é a sabotagem. É a forma dele de lutar contra aquilo que ele não acredita. Bom, eu falei de sabotagem, mas é a tal da autossabotagem que a Paty trouxe pra gente. Primeira pergunta, Paty, para você e para todo mundo que tá aí comigo. Por que raios você sabotaria seus desejos? Assim, bem na lata mesmo. Qual é o motivo pelo qual, nesse momento da sua vida, você está se impedindo de fazer aquilo que seu coração mais deseja? E aí agora eu já começo a pedir para vocês para remeterem lá o para casa que eu pedi, para os íntimos e para as íntimas que frequentam os stories, e aí agora para todo mundo que vê essa live, vocês não fizeram para casa antes, mas podem fazer agora. Façam uma lista aí, conversem com esse diabo, e daqui a pouco eu vou falar dos elementos aqui da carta, para inspirar a gente ainda mais nesse movimento, mas de cara já começa a se perguntar aí, o que você deseja? O que você deseja e aquele desejo que você não conta pra ninguém, porque podem achar um monte de coisas. Tira o julgamento. Ah, esse desejo é muito egoísta. Ah, isso aí você tá querendo demais. Ah, isso aí não é pra você. Esquece tudo isso. Simplesmente pega um papel aí agora e começa a anotar o que você deseja. E aí, se possível, já começa a alimentar junto com a reflexão que a Paty trouxe pra gente. E o que disso aí você tem sabotado? Você mesmo, você mesma. E o principal, com que motivo? Qual é o motivo? Vamos pegar uma perspectiva bem, já para começar a trazer, né, aqui para minha espiritualidade, uma espiritualidade tradicional, de bruxaria. Para nós, a gente não tem muito essa visão de que é preciso corresponder a ser um bonzinho, uma bonzinha para chegar no reino dos céus, né? Não. A gente, em geral, cultua a natureza, e a natureza nós já entendemos como perfeita, nos seus ciclos de morte e renascimento, de construção, de criação e também de destruição. Então, dessa forma, não existe muito espaço para culpa na visão tradicional, sabe? Na visão pagã. Porém, dentro de uma visão cristã que tem os seus dogmas, né? Aqui a gente faz isso e não aquilo, essa forma de lidar com o mundo pode, não estou falando que é isso que está acontecendo com vocês, mas pode estar influenciando na autossabotagem. Na medida em que você reconhece aí dentro, né? Por isso que eu tô falando para fazer a listinha. Alguns desejos que você de fato tem, mas aí na hora que você os reconhece, você já começa a julgar aqui, ó, com o anjinho cristão, com o anjinho da culpa, que alguns desses desejos você pode desejar, mas outros não. Todo mundo tem isso, gente. Quem nunca desejou o trabalho de alguém, o parceiro ou parceira de alguém, um lugar que não é seu, ou pelo menos não parece feito para você? Independentemente de ser um lugar que, de fato, se você ocupar, você vai estar sendo excessivamente egoísta, ou não, talvez seja você se sabotando, e na verdade ali seja um lugar bem bacana para você, sim. Independentemente disso, é preciso fazer as perguntas, senão a gente nunca vai saber.
Ó, eu tinha visto um outro comentário ótimo aqui que dá para juntar com essa reflexão. Ó, a Cris falou assim: não dê as costas pro diabo. Ele gosta de negociar. Isso é ótimo, Cris. Muito obrigada. O diabo é um grande conversador, né? Não à toa, para quem estuda aí Cabalá judaica, Cabalá hermética, sabe que o caminho dessa carta é um caminho que une o Deus da comunicação, o Deus Hermes, ao centro, né? Aos céus, a esfera do sol. E quando eu digo isso, né, vamos traduzir, do que eu tô falando? Eu tô falando dessa capacidade dele de negociar, de falar na nossa cabecinha aquilo que às vezes a gente não se permite falar, nem com a gente mesmo e muito menos com as outras pessoas. Então pronto, já começamos aqui falando percebendo, eu acho com mais clareza, que o diabo é um amigo íntimo. O diabo em nós é aquilo que... Nossa, eu acabei de ver uma pergunta incrível. Foi o Paulo, lá do Verdurão, que mandou. Ó, e o famoso pacto com o diabo, ele existe? Ótimo, deixa essa pergunta aí que daqui a pouco eu chego nela. Mas primeiro, a gente já está demonstrando, Paulo, e aí você vai vendo que eu vou chegar lá onde você quer, que o diabo, na verdade, ele é um grande amigo nosso. Talvez o mais íntimo. Enquanto os anjos estão ali fora mostrando pra gente onde a gente deve chegar, se a gente quiser ser a versão mais pacífica, amorosa e sei lá, da gente mesmo, o diabo, ele mora no sótão. Ele mora na cabecinha sobre o travesseiro. Não é verdade? Ele mora naqueles desejos escondidos. Ele é aquele a quem a gente confessa os nossos maiores pecados, ou aquilo que a gente não gostaria de ver na gente mesmo. Ou que talvez os outros não gostaram de ver e a gente, para agradar os outros, foi lá e escondeu. Costuma acontecer demais também, né? Eu gosto de dar o exemplo porque toda vez que se fala de diabo, fala-se de sombras, né? Daquilo que a gente sabe que a gente é, mas não quer ver. A gente sabe que o outro é, mas não quer ver. E fica aí negociando, como a Cris falou, né? O diabo é o pai da mentira, o pai da negociação. E aí a gente fica assim, não, mas não deve ser muito assim. Eu tô procrastinando, mas não, acho que eu mereço mais essa indulgência. Não, né? Essa negociação interna de quem sabe que tá fazendo isso porque não quer ver a verdade, seja sobre si ou sobre o outro, é típica aqui da nossa relação com o diabo, né? Ele é o nosso amigo íntimo, é aquele com quem a gente se relaciona para negociar aspectos difíceis, né? Resumindo, aspectos difíceis de mostrar na nossa vida social, na máscara que a gente compõe para viver em sociedade. E é aí que a gente entra no tema queridíssimo que o Paulo trouxe. Então, existe pacto com o diabo? Com base em tudo isso que eu falei com vocês até agora, de forma simbólica, porque vocês sabem que eu estou tratando do diabo aqui como esse símbolo da psique humana, em especial da psique do ser humano ocidental. Quando a gente pensa nisso, quem é o diabo? E mais, existe o tal do pacto com o diabo? Coraçõezinhos, acho que vocês estão gostando, né? O diabo passa a ser nosso amigo íntimo porque ele conhece as nossas sombras. Exato, Mariane. O diabo, gente, não bota ele fora não, a princípio não, tá? Bota ele dentro, né? Assim como a gente fez na semana passada, o anjo, ele é a sua melhor versão, né? E é a sua melhor versão que atrai a companhia daqueles guias, mestres, anjos, né? Mentores de que a gente falou semana passada. Com o diabo é a mesma coisa. Ele é, antes de mais nada, uma presença em nós, e aí já vou passar para os símbolos aqui da carta para falar do tal do pacto. Ele é aquela presença em nós, olha só, que se traveste de um monte de coisa. Percebam que o diabo é uma mistureba, né? E eu acho interessantíssimo, gente, esse é um detalhe que eu falei lá nos stories, vou deixar falado aqui na live também, porque se tem uma coisa que a humanidade, né, aqui no Ocidente, ela tem feito nessa vida é esconder-se do diabo, tentar fingir que ele não existe. E quando a gente faz isso, já vou dando spoiler do final da live, a gente cria o tal do bode expiatório, tá bom? Porque se eu não quero ver o mal em mim, eu chucho ele, eu projeto ele no reflexo de alguém à minha frente. E isso é uma marca da história da humanidade, em que a gente transformou em bodes expiatórios judeus, hereges, sempre a pessoa diferente da gente, né? Aqui, ó, na política hoje em dia do Brasil, direita, esquerda, o diabo são sempre os outros, né? O bode expiatório está sempre lá do outro lado. Isso é um enorme reflexo em nós, da nossa inabilidade de olhar para as nossas próprias sombras e daquilo que a gente xinga no outro, mas que a gente também tem. E ó, por quê, né? Por que a gente faz isso? O diabo é esse cara feito de um monte de pedacinhos, percebe?
Ele é feito de asas de morcego, peitos femininos, apesar de se apresentar como um masculino. Ele aprisiona com uma imagem, com uma máscara que ele cria para a sociedade, que é um recorte de tudo aquilo que ele acha. Atenção, isso é importante. Tudo aquilo que ele acha que ele tem que ser para conseguir aprovação social. Ixi, mas aí é um problema sério. Porque, como eu tô dizendo, vocês estão vendo que ele é um manipulador, né? Ele é aquele em nós, é aquela nossa faceta que se recusa a ser quem é e pronto, acabou. Se recusa a olhar para si de forma natural e reconhecer aquilo que quer melhorar e aquilo que quer que fique assim mesmo e pronto. Quando a gente não faz isso olhando com clareza e verdade pra gente, mas a gente projeta no mundo que Elisa que eu preciso ser para o mundo gostar de mim, essa negociação é falsa. E ela aponta para onde? Para a autossabotagem de que a gente falava no início. E agora, não sei se vocês captaram aí, mas eu acabei de descrever uma forma como a gente compactua com o diabo. Esse é o tal do pacto com o diabo. Deixa eu só ver os comentários para eu não perder, ó. Vim de origem cristã e muitas vezes, por conta da tradição, me impedi de fazer coisas e ser eu mesma. Mas hoje, ao me conectar com os ciclos da natureza, eu ando tendo outra postura. Legal, né? Na verdade, Silmara, tô vendo aí, sabe, um movimento incrível. Um movimento, e pelo amor de Deus, viu, gente? De forma alguma, isso aqui é uma live para demonizar a visão cristã da realidade. É só para lembrar vocês, de um jeito bem diabólico, né, opondo duas coisas, que essa não é a única forma de ver o mundo. E que, assim como várias outras formas de ver o mundo, a visão cristã, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Talvez um dos maiores pontos negativos seja esse de demonizar os nossos desejos egóicos, sabe? E botar eles escondidinhos, ou então na figura de um outro que vai ser o meu inimigo. E não aqui dentro de mim mesmo, de mim mesma. Talvez, se existe um pecado na visão cristã, né, vou me permitir aqui dar a minha opinião, é esquecer que a gente dentro, a gente é eu gosto de falar que é um conselho. Nós temos vários eus dentro da gente, né? Nós temos várias vozes que a grande parte da nossa vida, aprender essa habilidade de negociar com elas. Né? E não só ficar olhando pra gente com um crivo, com um chicote na mão, falando: você tinha que estar sendo mais anjinha, você está sendo muito diabinha, menina má, menino mau. O diabo, ele nos chama para ser curiosos, curiosas, e fazer perguntas, negociar com esse nosso lado. Até porque eu espero que não tenha escapado a vocês. Lá no stories que eu fiz, né, para convidar todo mundo pra live, eu finalizei falando assim, e foi bem de propósito. Se a gente foge do nosso diabo, né, de alguma forma, se a gente finge que não tá vendo o nosso lado mal, se a gente fica se justificando pra gente mesmo, né? Hoje eu não cumpri esse compromisso por isso, por aquilo, por causa do outro. Eu tô abrindo mão de uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Porque o mais importante não é suprimir certos desejos, mas entender por que eles estão lá. Vocês não acham, não? A Aline falou assim, que o pacto com o diabo pode ser o egocentrismo. E é, viu? E é mesmo. O pacto com o diabo, vamos lá, vamos então voltar pro tal do pacto com o diabo, ó. Outra da Cris. Até Deus fez pacto com o diabo em Jó, mas pediu: não toque a alma dele. O que é o pacto com o diabo? Pactuar. Pactuar é ter um acordo de mútuo benefício. É ou não é? Não é isso? Pacto, eu te dou uma coisa, independente do cenário. Eu te dou uma coisa, você me dá outra. Não é isso? Eu pactuo com o diabo. Me dá uma coisa, eu te dou outra. O que é isso que a gente está querendo do diabo? Quando você pactua com ele. O que é o tal do pactuar com ele? É uma postura egóica, a gente sabe que é uma postura voltada para si. Eu tô olhando para mim quando eu faço um pacto com o diabo. Né? Não é pro outro. Existiram pactos reais na história, tá? Eu depois, se vocês quiserem, eu acho melhor, mais adequado falar disso em uma live sobre bruxaria, que a gente vai ter depois. Mas existiram pactos reais com pessoas, né, que trouxeram a figura, que se posicionaram frente ao diabo, ofereceram algo de si e receberam algo em troca. Mas olha só, quando eu faço um pacto, eu tô assumindo que o meu desejo, ele precisa acontecer e porque isso é verdade, eu tô disposta a dar algo de mim, não é? Pactuar com o diabo é falar: você tem algo que eu quero e eu tenho algo que você quer, vamos trocar?
E o que é que o diabo tem a dar pra gente, pessoal? Com base em tudo isso que eu falei, o que vocês acham que ele tem a dar pra gente? Que tipo de poderes, pelo menos nas histórias que vocês conhecem aí de pacto com o diabo, né? O que as pessoas pedem, em geral? O que vocês acham que as pessoas pedem? Silmar, eu quero live de bruxaria. Vai ter, vai ter. Vamos terminar essa sequência do tarô que vai ter sim. E aí lá a gente vai falar de um outro diabo, né? Não desse alegórico, arquetípico, que é esse que vive na nossa experiência humana. Pedem sucesso, a lá, Tati. As pessoas pedem essas coisas, né? Vamos lá. Sobre o que o diabo reina? O diabo reina sobre tudo aquilo que é poder material. A gente falou dos dons espirituais na live passada com a temperança. Aqui a gente fala dos dons materiais, né? O que nesse mundo aqui se valoriza demais, gente? Poder, riqueza, sucesso, sexualidade, né? Ser desejável para homens, para mulheres, para quem você quer ser desejável. Vamos lá, Mariane. O pacto feito de interesse da pessoa que visualiza como ele é e acredita que será beneficiado, porque acredita que ele tem algo que quero. O diabo tem a postura de fazer aquilo que é proibido. Tudo que é proibido na visão ocidental. E a Silmar ainda completou, a sedução seria um pedido, no sentido de atrair em várias áreas da vida. Gente, vocês resumiram. Tem uma essência no tipo de pedido que se faz à alegoria do diabo. Qual que é? Poder. Vocês não acham que daria pra gente resumir? Tudo que se pede ao diabo, no fim das contas, no finzinho das contas, o que a pessoa tá querendo de fato? Poder, domínio. Então vamos lá, já que vocês entraram nos mistérios simbólicos, vamos lá para a carta, porque é ela que mostra isso para nós. Já falamos, né? Lá na temperança, o que a gente queria era ser um com Deus. Ser um com a versão mais bonita, mais harmônica e amorosa da gente. No diabo, a gente quer poder. Nenhum desses dois é um problema querer, tá? A gente pode querer hora um, hora outro, não tem problema. O diabo, ele oferece, a única coisa que ele pode nos oferecer é cada vez mais domínio sobre uma situação, né? E vamos lá, olha como é que ele tá dominante mesmo. Ele tá em cima de uma bigorna, ele tem pés de galinha, né? E essa figura monstruosa, né, que ele representa, como eu já falei, que é um pedacinho de cada coisa, é meio humano, meio bicho, tem chifres, tem asas e tudo mais. Ele tá querendo dizer o quê? Olha, eu posso ser o que você quiser. Eu posso ter a forma que você quiser, porque eu sou sedutor, e o diabo é sedutor, né? Quem já viu aquele seriado Lúcifer sabe do que eu tô falando. Ele é sedutor, ele vê dentro de você o seu grande desejo, aquilo que, para além de qualquer ética, qualquer imposição moralizante que você pôs para sua vida, você realmente deseja, e ele vai lá e vai te oferecer aquilo, mas de um jeitinho bem esperto, olha lá, ó, de um jeitinho que te aprisiona. Vocês querem ver um outro arcano que oferece poder pra gente, mas de um outro jeito? Quem lembra dele? Quem lembrar aí de algum outro arcano que a gente já viu, que oferece poder, diz aí nos comentários. A Lalaroie. Exus e Pombagiras gritam nessa hora, né? Eles também são ótimos nisso, né não? Em saber o que a gente deseja lá no fundo, para além das nossas vernizes, né, sociais e tal, e bota na sua cara. E te propõe uma negociação para você lidar com aquilo. Perceba que divindades associadas ao equilíbrio entre o ego e o mundo, entre o eu e o outro, entre o eu e a comunidade, nunca vão falar para vocês, tira a mão daí, tira a mão de onde você está colocando, tira a mão desse desejo, desse prazer. Não, vão te chamar para negociar. Por quê, gente? Convenhamos, né? Já vou chegando. Isso é spoiler do final da live. É a posição mais madura, tá? É a única possível, talvez. Não dá pra gente fingir que não há mal na gente pra sempre. Se a gente finge que não há mal, e quando eu falo em mal, eu falo de desejos egóicos, desejos voltados pro ego, pro eu. Isso não é um problema em si, se a gente souber gerenciar, é claro, para que a gente não se torne, né, um tirano, uma tirana do mundo, vivendo só no mundo do diabo. Bom, e é engraçado ficar falando disso com vocês, sabe? Porque o mundo como tá, né? Se vocês pararem um pouquinho depois da live e pensarem em como é que estão as coisas, que tipo de valores a sociedade, a TV, o mundo fala pra gente cultuar e vivenciar todos os dias, talvez vocês percebam que de tanta gente fingir que a gente não gosta do diabo, o diabo foi se aproximando da gente, sabe?
porque tô para ver um mundo mais egóico, né? Mais voltado pro eu, né? Agora, daqui a pouco a Apple vai lançar um óculos, vocês viram? Que fecha ainda mais a gente na gente mesmo. Agora eu só vejo o que eu quero, eu só ouço música sem anúncio, né? Se a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, eu cancelo. Estamos cada vez mais eu. Ou seja, e ao mesmo tempo, num mundo que cada vez mais se afasta do diabo, fala que o diabo são os outros, né? Cria guerras, cria disputas. Olha que coisa doida. É muito importante lembrar, antes de julgar qualquer um lá fora, que você também tem seu diabinho aí dentro, você também tem seus desejos egóicos. E lidar, como eu disse, negociar com eles. Ah lá, ó, adoro essa negociação. Então vamos para a negociação. Pois é, Paty, você não sabia, né, o negócio da Apple. Tá desse jeito. Mas, né, celular já é muito isso, né? Nem precisamos ir lá no óculos da Apple. Celular hoje em dia é essa coisa. Existe quase que uma internet para cada pessoa. Você só vê o que você quer. Gente, isso é muito diabólico, né? Diabolo separa a gente do outro. Tem o que eu vejo e tem o que o outro vê. Mas vamos lá, vamos voltando. Vai ficar salva, Mariane, pode deixar. Vamos continuar então negociando com o nosso diabo. Vocês lembram que tinha um arcano que ele já dava poder pra gente, né? O diabo tá aqui oferecendo poder e um tipo de poder que vai te aprisionar. Temos aqui seres humanos que estão aqui dispostos a aprender com o diabo como fazer as coisas do jeitinho que eles querem. Qualquer comparação com gente sendo enganada por falsos coaches, falsos gurus, dizendo para eles que há um caminho espiritual que vai te levar à riqueza e poder no mundo material, não é mera coincidência, tá bom? Mas ó, tem um outro cara que ensina sem aprisionar, tá? Que dá poder pra gente sem necessariamente colocar a gente aqui tendo que fazer o que ele quer. Arcano do Papa. Vocês lembram dele? Olha que interessante essa comparação, hein? Aqui nós temos um professor, uma professora, um guru, no sentido mais iluminado e equilibrado do termo. A gente tem alguém que está com muito cuidado, pegou até com luva o símbolo do seu poder, que é o seu bastão, tá vendo? Isso aqui demonstra, gente, cuidado com aquele poder que a gente tem, com aquele saber que a gente conserva e quer compartilhar com outras pessoas. Alguém de poder, alguém de posse de um conhecimento e que respeita as pessoas para as quais vai passar aquilo, né? As pessoas que vêm com ele ou com ela aprender, está representado pelo arcano do Papa. Porém, olha só, aqui temos duas figurinhas aprendendo com o Papa, né, voltados para ele, e temos duas figuras que estão meio que num palco aqui. Elas não estão voltadas para o mestre, né? Estão voltadas para o outro, para o mundo. Elas querem aparecer. Isso aqui é o palco da vida. Essas são as pessoas que não querem aprender de fato a se tornar, né, a melhor versão de si mesmas, ou aprender de fato a chegar onde querem chegar, mas que querem performar antes de mais nada. Isso aqui é o aparentar saber, o aparentar ter poder, a ilusão de saber e ser alguma coisa. Isso aqui, gente, é o de fato ser. É o de fato saber, é o de fato ter poder. Eu até convido vocês depois da live, quem tem tarô aí, a colocar essas duas figurinhas, uma de frente, uma do lado da outra, de frente para vocês, e vocês baterem um papo com ela. Porque essas duas, elas estão demonstrando uma dinâmica, uma muito harmoniosa e uma mais egóica, mais performativa. Eu quero mostrar para o mundo que eu tenho coisas, arcano do diabo. Eu quero de verdade saber essas coisas, arcano do Papa. Às vezes, o mais importante é aparecer, beleza? Não tô aqui agora, a Elisa ficou cristã do nada, tá demonizando o diabo pra nós. Não. Tem momentos em que a gente precisa da ilusão. Tem momentos em que a gente precisa do engano, até para sobreviver. Isso é uma provocação pra vocês. O que vocês acham? Vocês que estão aí me escutando. Vocês conseguem identificar um momento da vida de vocês em que vocês precisaram enganar, iludir, e isso foi necessário, talvez até para a própria sobrevivência? Eu já vi gente passar por isso, sabia? Em cenas muito específicas, do tipo, uma mulher numa situação de abuso mental, de excesso, sabe? De alguém fazendo qualquer tipo de movimento de domínio, de manipulação dos sentimentos e pensamentos. Alguém que tem poder sobre você, e poder de fato, pode ser um chefe que pode te fazer perder o emprego se você agir do jeito que você, né, pensa, do jeito que você realmente gostaria.
E aí você precisa o quê? Performar ali, na verdade, se você não quer perder o seu emprego e ficar sem seu dinheiro. Porém, o que o diabo diz? Cuidado. Se você fizer isso e ficar ali para sempre, você está se amarrando nessa situação. Lembre-se que a estratégia do diabo só vale a pena se você de fato estiver se colocando em primeiro lugar. Então, o que eu sugiro? Você está nessa situação, você precisa performar para permanecer num lugar por necessidade. Então, primeiro, assuma que isso é uma escolha. Você está fazendo uma escolha de permanecer ali porque você, nesse momento, não consegue criar outros caminhos de trabalho. E, gente, isso acontece, tá? Eu já passei por isso. Eu acho que muita gente aí nesse mundo já passou por isso. Você não é menor por isso. Porém, é preciso lembrar que isso é uma estratégia sua e que ela pede um segundo passo. Qual que é o segundo passo? Comece a procurar um trabalho outro. Comece a procurar uma outra relação. Né? Tô numa relação com alguém abusivo e que pode ser perigoso, né? Porque o diabo ele também fala, e aí muitas vezes quando ele sai numa mesa de cartomancia, ele pode estar falando de uma relação, né? Relações abusivas, é claro, relações de manipulação, mas são relações de manipulação em que a própria pessoa que manipula está muito inconsciente da própria sombra. Lembra do que eu estava falando? Se a gente não negocia com o diabo, ele engole a gente. Se a gente finge que não está vendo ele, ele vai lá e se mistura na nossa realidade de alguma forma. Ele é esse que segura a espada pela lâmina. Olha só, ele machuca a si mesmo sem saber. A demonstração de poder dele, né? Eu estava fazendo a comparação com o Papa. Enquanto o Papa segura com cuidado a sabedoria sagrada que ele transmite ao outro, o diabo usa dela de forma indiscriminada e inconsciente para satisfazer os desejos do momento. Então, cuidado, porque um medo enorme de perder o emprego e por isso você performando ali o que o seu chefe quer, o que o seu ambiente quer, ou um medo enorme de perder um relacionamento e você ali performando algo que é o que o outro quer, isso prende você. Por quê? Porque inconscientemente você está se jogando nessa situação. Ganhou consciência é o quê? Começar a buscar a sua forma de sair dali. E aí você vai ainda assim usar do diabo, mas do diabo de forma positiva. Você vai sim continuar indo lá no trabalho como quem nada quer, mas já montando a sua estratégia escondidinha de um novo emprego, de uma nova oportunidade ou talvez de uma autonomia profissional. Tô numa relação com alguém que claramente é inconsciente das próprias ações e não está buscando maior consciência e sabedoria. Está simplesmente ali reproduzindo um comportamento manipulativo e que me prende a uma situação em que eu não quero mais estar. Opa, reconheça que você está nessa situação, escolha um caminho que aos poucos vai te tirar de lá. E por que eu tô falando aos poucos, pessoal? Porque muitas vezes situações assim são tão problemáticas que eu já vi mulheres que ficaram em perigo, em risco de vida, porque estavam em relações com homens, e o oposto também, tá? Homens também que ficam em situação de risco porque entraram numa relação muito dominadora, em que o diabo, em que os desejos imediatos, os prazeres de uma pessoa são o suficiente para estabelecer uma relação de chantagem e domínio com outra, que por inconsciência, esta outra, a tal da vítima, pode se esquecer de que ela também tem poder para sair dessa situação. Só que o poder aqui está, sabe onde? O poder com o diabo? Em reconhecer a sua sombra. Qual é a sombra em você que te permite continuar num lugar em que você sabe que não tem amor sendo servido? Nem amor, né? Não tem, às vezes nem amor é muito, mas assim, não tem nem respeito sendo servido. Eu tô ali por quê? Ah, porque eu sou boa, eu tô ajudando, independente do que fazem, eu vou continuar ajudando. E aí você tá assumindo que o seu poder pessoal, ou a sua vontade, o seu desejo de realização no mundo pode ficar esquecido. Por quê? Em última instância, a única coisa que o diabo quer da gente é a resposta a essa perguntinha. Por que mesmo você tá aí? Você tem consciência do que você tá fazendo nessa relação, nessa situação? O que você tá negociando? Porque, gente, estar numa situação como essa, seja você aqui, né? Você aí pode estar, nesse momento da sua vida, ocupando os dois lados do diabo. Você pode estar fingindo que não está vendo as suas sombras, mas ainda assim atuando com elas, sendo mesquinho, mesquinha, tirando, bota aí tudo quanto é tipo de sombra, existem muitas, não vou conseguir ficar aqui listando todas. Você pode estar atuando aí nem percebendo, como esse diabo que está aqui segurando a espada pela lâmina, então atenção, autorreflexão é muito importante. Mas você pode também estar ocupando esse lugar, né? De alguém que é vítima de alguém que você mesmo, você mesma, fica colocando num pedestal.
Olha que interessante, eu tô achando que muita gente aí tava precisando ouvir isso mesmo, porque isso não era exatamente o que eu pensava em falar da live de hoje. Eu ia para uma perspectiva mais filosófica, sabe? Eu vou acabar indo por ela também. Mas acaba que o diabo ele aparece tanto, né, nas nossas relações do dia a dia, do cotidiano mesmo, que talvez seja exatamente esse o recado que ele quer que eu passe para vocês hoje. Tá? É um recado muito mais voltado a Paty. Te encontrar foi um presente. Ai, que lindo! Gratidão, Paty. Que bom. Fico muito feliz. E sabe por quê que eu acho que o diabo tá pedindo pra gente falar disso hoje? Porque, de novo, ele, quando tá na sombra, ele nos domina, né? Quando a gente não quer ver o mal, e aí eu vou falar especialmente com gente aí, né? E o meu ladinho também, eu também tenho essa faceta, que pode às vezes pecar por um excesso de desejar que o outro, desejar não ver o mal no outro, ou desejar que o outro nutra os mesmos valores que você, e se ressentir porque o outro não tá fazendo isso. Alô, alô, homens e mulheres que ficam aí tentando educar o parceiro ou parceira, educar o chefe, educar aquela pessoa que tá te manipulando, que tá agindo mal com você a partir das sombras do próprio diabo, né? Quando, no fim das contas, talvez o melhor seja simplesmente ir embora, né? Dar vazão ao seu diabo, ao seu lado ego, que cuida das necessidades do seu eu antes do outro, antes das relações, antes da comunidade. E ó, sai fora. Escolha a máscara que você quer usar no mundo, isso é seu direito, sabe? De preferência, aí vai da escolha de cada um. De preferência, aqui, né, na minha visão, eu costumo preferir buscar usar as minhas máscaras de forma que coincidam com a ética que eu quero pra mim. Mas nem sempre dá, gente. Vamos aceitar isso? Que a vida ela é muito mais múltipla do que a gente espera. A gente encontra muita gente fé da puta no mundo e às vezes a gente é a pessoa fé da puta. E é muito mais difícil de perceber. Desculpa o palavrão aí, para quem for mais suscetível, enfim. Eu fico me segurando, gente, que eu mesma sou super desbocada aqui no meu dia a dia. O que vocês estão achando? Faz sentido pensar no diabo como esse lado nosso que vive dizendo aqui, ó, o que é que o eu quer? O que o ego quer? O que é importante para você e não para mais ninguém? Não é legal poder ouvi-lo? E mais, ouvi-lo não é agir de acordo com ele. Você não vai virar uma serva do diabo só de ouvi-lo lá você no seu travesseiro, você com o seu travesseiro, você lá na hora da sua skincare, você no seu momento de meditação e encontro com você. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo é censurando, né, o diabo, mesmo na conversa com você mesmo. E aí eu gosto sempre de lembrar, sabe o quê? Uma coisa que eu acho incrível. E aí eu vou compartilhar aqui um pouquinho do meu trabalho com o plano astral, né? Eu trabalho com o plano dos mortos, com espíritos, desde que me entendo por gente, né? Vem da minha família esse trato, essa relação com os espíritos, com os ancestrais, com os mortos de forma geral. E o plano astral, ele tem algo muito diferente aqui do nosso plano material, que eu queria compartilhar com vocês. E talvez vocês mesmos já tenham percebido isso, né? Na relação de vocês com o plano astral. Digamos que o corpo físico, ele é um espacinho que a gente recebe para a gente poder ter intimidade, ter um espaço aqui que ninguém vê, tipo uma casa, né? O que você faz dentro da sua casa, ninguém vê. O seu corpo físico é tipo a sua casa. E no plano astral, a gente está sem casa. O que eu quero dizer com isso? Aqui no mundo material mesmo, tudo aquilo que você pensa é só seu. Tudo aquilo que você sente é só seu. É ou não é? Você tem a oportunidade, eu acho que às vezes a gente esquece isso, você tem a oportunidade de pensar, de refletir, analisar antes de agir. Elisa, que coisa óbvia que você tá falando, não é tão óbvio assim não. Lá no plano astral, gente, quem pratica aí viagem astral ou já teve algum tipo de contato, né, com espíritos, sabe que a comunicação lá é muito diferente. Você se comunica com tudo aquilo que você é. Então é como se todo mundo lá, não é assim, tá? Mas grosso modo, é como se todo mundo lesse o pensamento de todo mundo. Imediatamente todo mundo sabe o que você está sentindo e pensando. E você, mais que isso, é atraído para as zonas, para as frequências vibratórias que vibram exatamente de acordo com aquilo que você tem dentro de você, com o que você é lá dentro. Olha que complicado. Eu sei, né? Vocês não me enganam, porque eu sou assim também. Nós temos um monte de desejos contraditórios dentro da gente. A gente às vezes deseja o bem, deseja o mal, nem sabe por quê, né?
A gente tem muita coisa aqui dentro. E o bom de estar encarnado é que a gente tem a possibilidade de viver tudo num nível íntimo, digerir e escolher com a nossa consciência a melhor forma de agir. Eu posso estar sentindo ódio de fulano, mas eu posso, ao invés de simplesmente deixar esse ódio atingi-la na hora, eu posso fazer uma reflexão. Vem cá, diabão, por que eu tô sentindo esse ódio? Que necessidade minha tá sendo negligenciada, ou por essa pessoa, ou por mim mesma na relação com ele ou ela? Fazer essa negociação interna, gente, é um dos grandes poderes de ser humano, humana, encarnado. Faz sentido esse processo? A Silmara, lá você tá sem roupa. Exatamente, é tipo isso. No mundo dos espíritos, gente, você tá sem roupa, né? O corpo é a roupinha. O corpo é esse espaço super individual, seu, em que você pode, olha que incrível, o livre-arbítrio aqui te permite sentir tudo o que você quiser. Você pode sentir tesão por aquele homem, mulher casado. Você pode querer, ter inveja, querer o que o outro quer. Você pode, aí dentro. O bom é que também pode, o que você não pode, né, pelo menos não para viver em comunidade, o que você não pode é sentir isso e já na hora performar, já na hora agir a partir daquele lugar, né? Pelo menos o melhor é não, para você poder viver em comunidade e talvez para você atingir os seus propósitos aí. Mas você pode sentir, você pode pensar o que, Elisa? O que você quiser. Mas também, né, com grandes direitos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É também sua responsa digerir isso aí, lidar com isso aí, se perguntar, mas por que eu quero isso? Poxa, será que eu não estou vendo a grama do outro mais verdinha do que a minha, idealizando a vida do outro lá e por isso que eu estou querendo o parceiro, a parceira do outro? Né? Será que o que está acontecendo para eu ter esses desejos? Gente, o diabo é o melhor amigo nessa hora. Pelo amor de Deus, para a casa para todo mundo aqui. Vai ver aquele seriado Lúcifer. Ele conseguiu trazer graça, trazer riso, trazer um pouco mais de leveza para a relação com o diabo. E olha, no fim das contas, eu acho que é isso que a gente mais precisa. Foram muitos séculos, né, de pessoas que foram massacradas, né, queimadas em fogueiras, né, julgadas e torturadas, simplesmente porque pareciam ter um vínculo com aquilo que outras pessoas negavam muito nelas mesmas. E se tornaram bodes expiatórios. Não sei se vocês sabem, né? Eu preciso falar um pouquinho aqui, não tem como, gente, para honrar minha tradição, um pouquinho de pombagira e um pouquinho de bruxa, né? Que são duas forças femininas com as quais eu me identifico e com as quais eu trabalho na minha vida, seja aqui, seja no plano astral. E ambas, né, foram ao longo da história muito relacionadas com essa imagem do diabo. Elas pactuaram com o diabo? Sim. Provavelmente pactuaram. E quando eu falo de pacto aqui, eu tô falando de alguém que assume um acordo com esse cara. O acordo de que eu tô falando é o acordo de eu não vou fingir que eu não tô te vendo. Eu não vou, eu me nego, pombagiras e bruxas, hein? Dizem algo como, eu me nego terminantemente a fugir das sombras que eu carrego comigo. Eu me nego a fugir daquilo que o meu desejo, a minha subjetividade, me manda reconhecer como importante para a minha vida, para quem eu sou. Eu me nego a fingir que eu não tenho necessidades pessoais que às vezes vão contra o bem comum, vão contra o que a comunidade quer, o que a família quer, o que meu parceiro, minha parceira quer, o que o meu chefe quer. Eu não vou fingir que isso não existe. Eu não vou bancar o cordeirinho, a cordeirinha, porque isso seria mentir para mim mesma e para outros aspectos que eu carrego. Isso seria botar uma máscara, aí sim eu ia estar sendo diábola. Eu ia estar me separando em duas, colocando lá nas sombras meus desejos pessoais e deixando aparecer aqui só a fina flor da cordeirinha que eu também sou, mas que não é a minha totalidade. O que vocês acham disso? Essas são as bruxas, essas são as pombagiras. E é isso que elas inspiram em nós, né? Com as coisas histórias que elas performaram e performam pra nós, assim. Olha, seja você. E se você não tá gostando de quem você é, analisa. Não finge que não é. Não mente pra si na frente do espelho. Né? Que é o pior. Mentir pro outro, até que, né, dependendo da circunstância, como eu disse, às vezes a gente precisa criar máscaras pra sobreviver em determinados contextos. Mas é sempre uma escolha. Empoderar-se dessas escolhas. Buscar conhecer-se. O diabo, ele é curioso, ele é sarcástico, ele faz perguntinhas incômodas, né?
permitir-se fazer isso para você mesma, para você mesmo. E aí você vai se conhecendo mais, sabe? E olha, abrem-se muitas portinhas aqui, inclusive portinhas de humildade e empatia. Em geral, quem se acha aí muito santo, muito santa, né? Em geral, passa o resto da vida, como não tem muito mais coisa para fazer, né? Não tem mais que se analisar, afinal, já é todo poderoso, toda poderosa, já é perfeito. Passa a vida o quê? Apontando dedinho pros outros. Oi, Max, bom dia. Depois você vê, viu, querido? Já passou aí um tempo de live, mas hoje a live tá conturbada. Hoje temos muitas informações. Eu tô seguindo aqui o fluxo do pensamento diabólico. Espero que esteja fazendo sentido o processo. Mas encontrar o diabo na encruzilhada, né, é encontrar a nossa capacidade de fazer escolhas tanto boazinhas quanto malzinhas na encruzilhada das escolhas da nossa vida. É isso, gente. Não é muito mais do que isso. Existem pactos com espíritos nas encruzilhadas? Sim. Existem espíritos, né, que estão aí servindo aos desejos egóicos das pessoas e em troca estão vampirizando as energias deles ou delas? Sim, não estou negando nada disso. Mas eu estou falando aqui do remédio anterior. Como lidar com todas essas situações que possam ou não aparecer na sua vida? Antes, você precisa lidar com o diabo dentro. Com a sua face diabólica, sabe? E ao saber lidar com ela, ganhar as manhas de saber negociar e, na boa, rir um pouco do diabo que você tem dentro, não levá-lo tão a sério. Oh, meu Deus, então eu descobri aqui na minha terapia que eu tenho um desejo inconfesso pelo, sei lá, de matar minha mãe. Sim, não leve isso tão a sério. Não quer dizer que você vai sair ali na esquina e matá-la. Significa que tem algo aí dentro, inconfesso, que tem uma razão de ser. E é mais interessante, ao invés de fingir que não existe, ir lá saber por quê. Você vai se conhecer melhor, você vai saber mais que tipo de coisas você pode negociar e que tipo de coisas não. O que realmente é importante pra você e o que não. O que te falta e o que não. Né? Apaixonada nessa live sobre o diabo. Ai, que bom, Mariane! Eu aqui achando que tô toda caótica, e tô mesmo. Mas enfim, acho que é por causa da própria energia dele. O que mais que vocês falaram? É isso, né, gente? Então vamos lá, ó. Quem é o diabo? Resumindo, diabo em nós. Como lidar com essa carta quando ela aparece para vocês? Agora que a gente já tá finalizando aqui. Como lidar com o arcano do diabo quando você tá vivenciando essa energia na sua vida? Primeiro, para de show. Desista de qualquer imagem idealizada, seja sua, seja dos outros. Ah, eu idealizei que eu sou uma vítima, coitada, que todo mundo me passa para trás. Isso é idealizado. Provavelmente você tem uma parte, uma face que é assim e você tem muitas outras. Alguma face sua tá ganhando com a situação em que você tá. Aquela pessoa que está aqui no poder também, que você idealiza e coloca ela como impossível de ser superada, né? Seja pro bem, seja pro mal, também é uma idealização. Ri um pouco disso, baixa a bola um pouco disso. Além de pai da mentira, o diabo também é pai da ironia, do sarcasmo, né? E a que servem a ironia e o sarcasmo, vocês sabem? Eu vou dar uma pincelada aqui de estudiosa de letras, né, e de linguística. Ironia, gente, sarcasmo, são as forças que mais fazem frente a quem é muito tirânico, a quem está muito seguro, pompa e circunstância de que é seguro de si. A única forma de baixar a bola em nós, daquele lado que tá seguro de que faz as coisas certinho, talvez seja rir dele e mostrar de forma meio irônica que, será que faz mesmo? E mesmo que faça, será que os motivos são os melhores? Quem nunca conheceu uma carola da vida, né, ou um homem muito religioso e que lá nas sombras tá fazendo coisa errada? Tá lá nas sombras fazendo coisa errada e apontando o dedo para quem acha que tá fazendo coisa errada fora de si. Isso é projeção. Todo mundo, sendo bem honesta, eu acho que todo mundo, se olhasse mais pro próprio diabo, seria um pouco mais tolerante com os defeitos dos outros. Vocês acham? Vocês concordam comigo ou não? Toda vez que eu olho pro meu diabo, sabe? E eu olho pro meu diabo em situações como a de hoje, né? Tava eu querendo tudo acontecer certinho, fui lá, pus meu batom, a live atrasou, teve problema de filtro, de tela, tive que voltar tudo de novo. Isso me deixa mais humilde, sabe? Isso me mostra que eu não sou perfeita, não, nem na hora de mexer num diachinho de um trem aqui de Instagram. Quanto mais na hora de gerenciar minhas emoções e meus pensamentos.
para agir de um jeito que a minha ética manda, né? Tá ótimo, eu tenho uma ética, é bom ter um propósito, né? Uma versão melhor de você mesmo, de você mesma que você quer alcançar. Mas também é muito bom lembrar onde você de fato tá, né? E ao fazer isso, abrir-se um pouquinho para reconhecer que erros também podem ser formas incríveis de se conhecer e talvez os erros das outras pessoas também. Seja uma oportunidade incrível para você conhecê-las melhor e conhecer você melhor. Como é que eu lido com o erro dela? Também não tô falando que tem que sair perdoando tudo quanto é erro de todo mundo, sair perdoando todos os seus erros, apesar de que talvez sim seja a melhor coisa, mas se você não tá preparado, preparada, não tem problema, o diabo não tá aqui pedindo pra ninguém perdoar nada, ele só quer que você faça perguntas, que você não tenha medo de perguntar pra ele por que ele tá aqui. Antes de escorraçar qualquer desejo que você tenha aí dentro e considere que você não devia ter, deixa ele ficar um pouquinho, não tá fazendo mal a ninguém. Pergunta. Mariane falou, sim, tem uma frase que a gente não pode julgar os pecados dos outros porque é diferente dos nossos. Sim. E sinceramente, se a gente se dedicasse mais, eu tenho essa opinião, assim, gente feliz não enche o saco. Gente se conhecendo também não enche o saco. O que eu quero dizer com isso? É uma brincadeira meio maldosa, sabe? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está muito dedicado a se conhecer e a criar um mundo para nós que equilibre o anjinho e o diabinho, a gente tem muito pouco tempo para julgar o outro. A gente até julga, né? Mas julga para ver se a gente quer andar com aquela pessoa ou se não, se agora tá na hora de afastar e quem sabe deixar uma relação para depois. Sabe? É mais por aí, é mais leve. Lembra? A gente já viveu, pessoal, períodos da história da humanidade ocidental em que o outro ser diferente era motivo para pôr ele na fogueira. Era motivo para mandar ele embora do país, né? Não sei se você sabe, mas a gente aqui no Brasil, a maior parte de nós, ou é descendente de gente que foi escorraçado da própria terra natal, porque não era aceitado, né? Não era aceito, perdão, aceita como era lá naquele cenário, ou foi trazido de alguma outra forma violenta. Né? Então a gente está falando aqui, a gente já nasce numa terra que tem, não vou negar para vocês não, uma espécie de amaldiçoamento talvez, no sentido de inaceitar, a gente não aceita o outro, a gente tem mais dificuldade talvez, tá? Talvez, não tô macumbando ninguém não, mas talvez a gente já nasça aqui de uma dor da inadequação, uma dor de achar que a gente precisa julgar o outro e aceitar que o outro nos julgue, quando no fim das contas o que realmente traz mudança é o julgamento de si mesmo, a análise amorosa. E um pouco risível também, um pouco engraçadinha de si mesmo, sabe? Se a gente topa esse desafio de que a gente é uma pedra-sabão, que a gente está manipulando, cuidando, né, lapidando, para chegar não num lugar melhor do que os outros, mas num lugar que a gente quer chegar, pronto, tá mais leve. Vou sair julgando pra quê? Vou fazer o meu. É o que eu quis dizer com gente feliz, gente que tá em busca de autoconhecimento, não enche o saco de ninguém. Não se encontra por aí, sabe, apontando o dedo pros outros. Tá apontando o dedo pra si. Opa! Sabe? E tá buscando dentro de si as melhores formas de ser. E tá com paciência pra si. Antes de mais nada, acho que o que eu queria finalizar aqui hoje falando é pra gente ter paciência com o diabo. Em última instância, ele é uma criança travessa a quem foi dado poder demais. Poder demais. E tudo bem. O poder dele é muito mais interno do que externo. Se a gente pega com a mão essa disposição para se analisar, se perceber com carinho, ele não tem muito o que fazer fora. É o que a Cris falou lá no início, que ele quer negociar. Tá bom? Agora, quem quiser aí saber sobre, e aí, Elis, existe isso mesmo de magias satânicas, né? Seriado Sabrina, igrejas voltadas para cultuar o demônio? Sim, existem. Claro que existem. Só que, né, eu sei que as nossas fantasias gostariam de pensar nessas pessoas como pessoas que estão tramando o mal da humanidade, o retorno de Satanás. Em geral, não é isso que está acontecendo, não, tá? Em geral, são apenas grupos. Eles podem até estar fazendo um mal, mas sei lá, depois a gente fala disso. Mas costumam ser grupos que estão muito voltados para o desenvolvimento pessoal das pessoas que estão ali dentro.
Simples assim. São pessoas que não têm, e grupos que não têm uma visão caridosa, não querem ajudar o outro. Entendem que se ajudarem a si mesmos, se descascarem essas camadas aqui das máscaras, né, dos pedaços que o diabo tem, sentem que vão ser pessoas melhores para o mundo que elas vivem. E aí, dessa forma, a caridade está feita. Percebem a diferença? Lembra, semana passada eu pincelei isso, não vou me estender muito mais não, mas só para não deixar de falar nessa live sobre. Os caminhos de espiritualidade, as doutrinas, né, religiosas, os caminhos iniciáticos e de magia, em geral se dividem em caminhos da mão direita, caminhos da mão esquerda. Isso significa bem e mal? Não, pessoal. Isso significa caminhos que cuidam da comunidade, que veem nisso o melhor caminho para o desenvolvimento pessoal. Então vão ser religiões que cuidam da caridade, que ajudam outras pessoas e tal e tudo mais. E aqui, aqueles grupos, aquelas pessoas que entendem que é se desenvolvendo, é se tornando a melhor versão, que acabam ajudando a sociedade. Ao invés de eu ir lá, aqui eu vou distribuir, sei lá, cobertores e marmitas para pessoas em situação de rua. Isso é útil? Claro que é. Tem muita gente precisando. Mas aqui eu vou tratar de eu ser menos filho da puta nas minhas relações com as pessoas próximas. Isso também é caridade, né, de certa forma. Isso também é ajudar o mundo. Percebem? São só perspectivas diferentes, beleza? Aqui eu olho para mim e para me tornar uma versão honesta de mim mesmo, analisando da forma mais leve possível, mais verdadeira, as mentiras e ilusões que eu crio. E aqui eu tô me ocupando de viver isso num grupo, numa comunidade. Tá bom? Espero que a gente fale de muito mais do que isso. Estamos aqui agora já indo pro finalzinho, né, da nossa jornada, até porque com o diabo a gente ganhou muito poder. Ah, é esse o finalzinho que eu queria para essa live. Com o diabo, a gente ganhou poder demais da conta. Vocês percebem que isso que eu passei para vocês hoje pode ser uma chave de empoderamento pessoal profundo. Você parar de ter medo da sua própria sombra e se olhar de forma muito honesta, simplesmente lidar com quem você é, ao invés de ficar distribuindo culpa por aí. Isso dá muito poder, tá? Essa é a chave do magnetismo de muita gente que tá aí se construindo nesse mundo nosso. Porém, com tanto poder, com essa criação de algo que nos diz respeito, pode ser que ao longo da vida imprevistos apareçam, né? E que mostram para nós, com situações vindas de fora, que talvez esteja na hora da gente reformular esse poder pessoal que a gente adquiriu com o diabo. Isso é a carta da torre. É a carta da nossa live de domingo que vem. Tá bom, Elisa, com isso aqui, com o anjo e o diabinho trabalhando em mim em conformidade, com o mínimo de harmonia, eu vou construindo o meu império, eu vou construindo quem eu quero ser. Mas e aí o que eu faço com as adversidades? Carta da torre, nosso tema da live de semana que vem. O que eu faço quando do nada tô aqui construindo a minha vida, aquilo que eu sonhei para mim, e vem um raio da verdade, vem uma coisa do arco da velha, uma situação vinda sei lá de onde, e que quebra tudo, bota tudo abaixo. Como lidar com imprevistos negativos e o efeito deles naquilo que a gente está construindo e acha que está muito sólido. Esse é o nosso principal tema, tá bom? Para domingo que vem. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falei para danar igual pobre na chuva. Hoje foi dia de falar igual o diabo mesmo. Então, me perdoem qualquer coisa, me perdoem qualquer excesso que eu tenha cometido ou talvez até uma confusão. Mas eu espero ter trazido reflexões importantes, tá bom? Que realmente ajudem vocês essa semana. Deixa eu ver se teve algum outro comentário. Acho que seguindo esse, eu amo a torre, a Cris, polêmico. Muitos temas polêmicos, né, nessa parte nossa da jornada. Mas daqui a pouco tá terminando, viu? Vocês podem aguardar aí nos próximos dias, tem novidade. Eu ia estrear um trenzinho novo bacana pra gente bater mais papo lá no YouTube. Mas olha, fiquei meio convencida de que essa lua nova de hoje não tá muito para lançamentos, não. Então esperem para as próximas semanas, tá bom? E é isso, meus queridos, minhas queridas, bom demais falar do diabo com vocês. Pelo amor de Deus, evitem se demonizar, evitem se esconder do que parece ruim. Olhem ainda mais para o que parece ruim, busquem entender como é que funciona, qual o mecanismo. Assim, o diabo não te passa para trás, tá bom? Um beijo, ótima semana para vocês. Amanhã tem oráculo das anciãs, dos anjos, dos guardiões. Ah, tem oráculo novo das bruxas, mas isso eu vou deixar para mostrar depois. E é isso, fiquem bem, fiquem sempre muito bem, é o que eu desejo de todo coração, tá bom? Tchau, tchau.